O superciclone Amphan atingiu hoje as áreas costeiras da Índia e de Bangladesh. Em meio à pandemia, 2,5 milhões de pessoas tiveram que sair de casa. 84 pessoas morreram na passagem de um superciclone pelo leste da Índia e de Bangladesh. A tempestade provocada pelo ciclone Amphan foi a maior da região na última década e causou grande destruição. Várias cidades estão sem água potável, sem comunicação, sem energia elétrica. Os ventos chegaram a 190 km por hora, derrubaram casas, árvores e telhados. Autoridades disseram que estão com dificuldade de ajudar as vítimas porque o sistema de saúde da região já estava comprometido por causa da pandemia do novo coronavírus. A tempestade atingiu partes da Índia e de Bangladesh com ventos de quase 200 km por hora. 2,5 milhões de pessoas foram levadas para abrigos temporários. Electrical cabling was torn down, plunging neighbourhoods into darkness and creating an ongoing danger for both residents and emergency services. Millions of people in northeastern India and neighbouring Bangladesh were evacuated from low-lying coastal areas. Makeshift evacuation centres were ordered to maintain social distancing, but that was easier said than done. There are sanitation facilities for them, but no social distance is maintained. A lot of people are scared of catching coronavirus. The extent of the cyclone's might became clear the morning after. In my 44 years of existence, I've never seen anything like this. With many streets in Kolkata suffering widespread damage. The experience was not something that I will ever want to sort of go through ever again for anybody, Akshita, anybody in this world. Esse é o ciclone mais forte registrado na região desde 1999. A tempestade vai passar por áreas costeiras da Índia e de Bangladesh, onde mais de 2,5 milhões de pessoas já foram levadas para abrigos. Esse processo fica, claro, mais difícil em meio à pandemia de coronavírus. O governo indiano informou que equipes de resgate já estão trabalhando na região. A natureza não conhece o termo confinamento. O superciclone Amphan atravessou as costas de Bengala, na Índia, e do Bangladesh. 3 milhões de pessoas tiveram de fugir e há notícia de mais de uma dezena de mortos. Habituamo-nos a pensar na Antártida através de imagens de um deserto de gelo branco. Mas a verdade é que essa realidade está a mudar. A neve branca está a tornar-se verde. E o fenômeno tem se tornado tão comum e constante que já é visto a partir do espaço. A Península Antártica é a parte da região que sofreu o aquecimento mais rápido na última parte do século passado, segundo os especialistas. Temperaturas extraordinariamente altas foram registradas em fevereiro, quando uma onda de calor de 9 dias derreteu a ponta norte do continente no início deste ano. O pesquisador Andrew Gray disse à CNN que o aumento da temperatura criaria ambientes mais habitáveis para as algas. Abre aspas. Ela causa escuridão. Uma brotação verde de algas na neve reflete cerca de 45% da luz atingida, enquanto a neve fresca reflete cerca de 80% da luz, aumentando a taxa de derretimento da neve em uma área com mais algas. Fecha aspas, explicou. O cenário parece assustador, mas é um fenômeno da natureza. A coloração vem de uma alga que está presente no solo da região e que fica adormecida durante os meses mais frios. Agora, no verão do hemisfério sul, essa alga se reproduziu, dando esse colorido avermelhado e um cheiro de melancia à neve. A cor da água da Lagoa Terra Alta aqui em Linhares está verde. A mancha se movimenta de acordo com o vento e já foi vista em diferentes pontos do lago. É um fenômeno conhecido como eutrofização. A água ganha cor verde e cheiro bem forte. A pergunta é, o que está causando essa poluição? Neste vídeo, o telespectador da TV Gazeta mostra a situação da água da Lagoa Terra Alta aqui em Linhares. Você não vê mais areia, que a água é transparente. Se eu passar a mão, você vai ver o fundo. Se eu limpar, você vai ver o fundo. E a lagoa está toda assim. Metros e mais metros. Nessa mesma situação, a gente vê, bem próximo da margem aqui, que a
coloração é verde, né, bem esverdeada, principalmente na superfície. Para todos os lados, o que se vê por aqui é uma espessa e viscosa camada de água esverdeada que atrapalha a oxigenação da lagoa. Ela é transparente, essa água. Segundo o secretário de Meio Ambiente daqui de Linhares, o fenômeno responsável pela cor esverdeada da água é conhecido como eutrofização, que é o crescimento excessivo de plantas aquáticas provocado pela quantidade exagerada de nutrientes. Na verdade, existem N fatores que podem provocar esse esverdeamento da água. A piscicultura pode ser um deles, não estou afirmando que seja, tá? A agricultura também pode ser responsável por isso, porque as pessoas aplicam adubos químicos, adubos orgânicos e, dependendo das chuvas, essa matéria que é aplicada ali, esses adubos, esses insumos, são carreados para dentro do corpo hídrico. Isso também pode acelerar o processo de eutrofização, deixando a água mais verde. Recentemente, ondas bioluminescentes têm apresentado espetáculos de luzes deslumbrantes ao longo da costa da Califórnia. Embora a maioria das imagens do fenômeno natural tenha sido impressionante, o clipe abaixo de golfinhos nadando nas águas brilhantes se destaca entre os demais. O glorioso brilho azul na água é gerado por uma espécie comum de plâncton no sul da Califórnia, chamada Lingulodinium polyedra. Para quem não conhece, a bioluminescência é o processo pelo qual um grupo seleto de organismos produz e emite luz. Criaturas capazes de gerar bioluminescência, devido à combinação de um produto químico inato, chamado luciferina com oxigênio. No caso do Lingulodinium, a reação química entre a luciferina e o oxigênio ocorre quando é agitada pelo movimento. Following the damage from a powerful earthquake that hit this morning in Nevada near the border with California. Here is a look at some of that damage. It was a 6.5 magnitude quake that hit at 4 a.m. Reports are still coming in today, but take a look at this. These are some photos we have from NDOT. This is US 95 in Tonopah. The highway, the 95, it is now shut down because of all of this damage from the quake. There are large cracks in several parts of the highway there. Crews are now making some emergency repairs. Um terremoto de magnitude 6.4 atinge a região noroeste da China. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. De acordo com a agência de terremotos do país, os tremores atingiram a região às 9 horas da noite, no horário local, em uma profundidade de 16 quilômetros. Moradores do condado de Jiaxi relataram fortes tremores durante o terremoto. Alguns deles deixaram suas casas com medo de destruição. As equipes de resgate foram enviadas para as áreas atingidas. Uma equipe de resgate de Minas de Zaotong foi para a região e o Corpo de Bombeiros enviou 91 soldados, 19 caminhões e 4 cães farejadores para participar dos esforços. Um terremoto de magnitude 4,6 foi sentido na madrugada desta sexta-feira inteira. O tremor deixou um morto e provocou cenas de pânico entre os moradores da capital iraniana. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto ocorreu perto da cidade de Damavand, a 55 quilômetros de Teherã. O epicentro foi localizado a 5,6 quilômetros de profundidade. We're just having a bit of an earthquake here, Ryan. Quite a decent shake here, but if you see things moving behind me. Has it stopped? A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, mostrou calma durante um terremoto que atingiu a capital Wellington nesta segunda-feira, enquanto dava uma entrevista ao vivo na TV. A capital e áreas próximas foram abaladas pelo tremor de magnitude 5,6 na escala Richter. Após o terremoto, a primeira-ministra garantiu que estava segura e a entrevista foi retomada. O vídeo viralizou nas redes sociais.
Em uma entrevista coletiva mais tarde, a premier afirmou que não houve danos nem feridos. O tremor, que durou mais de 30 segundos, causou pânico na capital. A Nova Zelândia fica entre as placas tectônicas do Pacífico e da Oceania e registra cerca de 14 mil terremotos por ano, dos quais entre 100 e 150 são fortes o suficiente para serem percebidos. Unprecedented temperatures blast Israel, climbing to 109 degrees Fahrenheit. And it's been fatal. Paramedics found a man who fell unconscious in his car and cooked to death. Others have been taken to hospitals in serious condition. People have flocked to the beach to beat the heat, and Israel's electric company says power usage is higher than ever before, as air conditioning works overtime. Orders to wear masks outside have been suspended so that people can just breathe. So what is causing peak summer temperatures in the middle of May? Seguir.